Boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião pública. Esta reunião sempre acontece na nossa casa às 20 horas, às segundas-feiras. Temos um grupo que trabalha nessa palestra e agora nós estamos online, então estamos dividindo a coordenação com outros companheiros. Nós hoje teremos, com muita alegria, uma companheira da nossa casa, que irá fazer um ciclo de palestras, com 4 palestras, sendo 2 da Mari Chama, que nós vamos apresentá-la, e outras 2 que serão feitas pela nossa companheira Chá, intercalando cada segunda com uma e com a outra, ok? O tema que irá perseguir nesse ciclo é Deus em nossa vida. E cada semana, então, haverá um texto. E hoje nós teremos Quando Nasce uma Mãe. Quem nos falará será a Mari Chama. Ela é uma trabalhadora da nossa casa, coordenadora de grupos de estudos, é palestrante, é vice-coordenadora da atividade da palestra pública de sexta-feira, é diretora da comunicação social espírita também do SEIC, e na Federação Espírita do Paraná é vice-coordenadora da comunicação social espírita. Então, para nós entrarmos naquela sintonia que a gente sempre fala, esquecendo as problemáticas lá fora e nos detendo na palestra, no que ela vai nos falar, com esse tema tão lindo, Quando Nasce uma Mãe, nós vamos fazer a nossa oração, não esquecendo que, mesmo que não estejamos na casa espírita, a harmonia dos nossos pensamentos, aquilo que nós vamos ouvir, nós receberemos toda a energia boa, que é um dos objetivos que a gente vai na casa espírita, ouvir da doutrina e receber energia boa. Com certeza, onde você estiver na sua casa, você irá receber. Então, vamos fazer a oração de abertura e depois, então, já passaremos para a nossa companheira falar sobre o tema. Amado Jesus, de todas as horas, de todos os momentos, nós pedimos que neste momento nos envolva em energias boas. Pedimos, Senhor, que estejamos sempre buscando o pensamento positivo, a maneira adequada de agirmos, sempre respeitando os demais e a nós próprios. Te pedimos, Senhor, que todos nós, enquanto aqui estivermos, sejamos abraçados pela Tua luz, pela Tua paz, harmonizando-nos, entrando no pensamento positivo, na Tua luz, no Teu amor, e pedimos, Senhor, por todos aqueles também que não poderão aqui estar, mas que de igual forma sejam envolvidos e abraçados. Sentimos sempre, quando oramos, as bênçãos da oração. E é para nós e para todo o nosso planeta, para todos aqueles que comungam com amor, com esperança. E aqueles que ainda não possam estar conosco ou não saibam ainda orar, que as nossas vibrações cheguem até eles da mesma forma. Abençoe os nossos lares, a nossa casa espírita, aqueles que buscam, quando lá vão, a mesma energia, se espalhando, Senhor, numa vibração única por todos nós. Abençoe a nossa companheira Mari, que durante todo o processo, as mensagens que ela trará também a envolvam de maneira absoluta. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Mari, agora é com você. Obrigado, Sônia. De nada.
Boa noite a todos. Quando nasce uma mãe? A fala de hoje é uma ideia sobre reflexão sobre mulher e mãe. Será que a maternidade é uma missão? Eu li uma frase que dizia: quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Será que nos tornamos mãe quando nasce um filho? E as mulheres que não podem gerar filhos? Será que as mulheres que não querem ter filhos não têm sentimento materno? Todos nós nascemos de uma mulher, mas nem sempre a mãe nasce nesse momento. E às vezes ela vive uma encarnação inteira ao lado do seu filho biológico e a mãe jamais nascerá. Nesses momentos em que nós estamos vivendo de forma tão intensa dentro de casa com os nossos filhos, temos ouvido algumas mães falarem do sentimento de frustração em lidar com os filhos. Porque até então nós estávamos passando boa parte da responsabilidade de educar os nossos filhos para as escolas. Nós dividíamos escola, empregados, e agora essa responsabilidade acaba que está dentro de casa, está com a mãe. Aquela que tem um companheiro, ela até divide um pouco essa responsabilidade, mas as que não têm. Como entender esse sentimento tão controverso? Às vezes amamos tanto, outras vezes temos necessidade de amar. Outras vezes nós temos um sentimento de obrigação de amar. Ou temos raiva, impotência e outros sentimentos. Será que pelo fato de sermos mulher, nós temos que ser mães? De uma certa forma, a sociedade cobra isso da mulher. Vamos além da matéria para ver se nós conseguimos entender um pouquinho isso. O nosso passado, algumas vezes, ele conflita com o nosso presente. Quando nós vamos reencarnar, é feito um planejamento de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Inclusive, o sexo que teremos está nesse planejamento. Nós vemos no Livro dos Espíritos, e eu vou usar muito o Livro dos Espíritos, nas questões, particularmente nesse momento de 200 a 202, eles dizem que os espíritos não têm sexo conforme nós compreendemos. Por isso, de acordo com a necessidade evolutiva, nós assumimos fisiologicamente esse ou aquele sexo, ora homem, ora mulher. E uma vez que nós tenhamos, por exemplo, optado por sermos do sexo masculino, reencarnaremos várias vezes naquela polaridade. E nós vemos lá no Livro dos Espíritos dizendo o porquê de ora passarmos pela masculinidade ou por passarmos pela feminilidade. Porque nós precisamos progredir em tudo. Cada sexo proporciona provações e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganharmos experiências. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, por exemplo, se reencarnamos muitas vezes usando a energia ânimos, que é a energia masculina, talvez, eu não estou dizendo que isso seja a causa, estou dizendo talvez, pudéssemos ter mais dificuldade em lidar com a maternidade, que é a energia ânima, se nós estivéssemos por pouco tempo como mulher. Eu estou dizendo talvez, não estou dizendo que seja essa a causa. Uma outra situação é a história. A vida das mulheres nunca foi muito fácil. Nós vivemos em condições sociais onde não tínhamos voz. Você sabia que houve um tempo, inclusive, que existia uma dúvida se as mulheres tinham alma?
Nós vemos isso na Revista Espírita, janeiro de 1866. Kardec coloca assim: as mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa. Foi posta em deliberação em um concílio. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte das regiões do Oriente. Mesmo que hoje, isso era 1866, mesmo que hoje, nos povos civilizados, a questão seja resolvida em seu favor, o preconceito da sua inferioridade moral perpetuou-se. Desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, ainda não apagada dos nossos códigos. Por muito tempo, elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. Kardec escreveu isso em 1866. E, infelizmente, ainda hoje existem lugares que se pensa assim. Na questão 818, Kardec pergunta de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países. E os espíritos dizem que é do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. É a lei do mais forte. Mas se Deus deu à mulher um corpo frágil, isso tem um porquê. E a resposta nós vamos encontrar na questão 820 do Livro dos Espíritos. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seu cuidado. O papel da mulher é único e é de extrema importância. Na questão 821, nós vemos Kardec perguntando: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem dá aos homens as primeiras noções da vida. Quando eu li essa resposta, me chamou muito a atenção, porque é muito interessante quando ele diz: é ela quem dá aos homens as primeiras noções de vida. Nós vivemos em um mundo machista. Nós lutamos contra isso. Só que somos nós que criamos e educamos os meninos. É uma coisa para se pensar. As mulheres, elas têm missão que não se iguala a nenhuma que o homem possa ter. Mas, infelizmente, a mulher, na ânsia natural de uma liberdade recém-adquirida, porque a nossa liberdade ela é muito recente, algumas de nós se equivocam e procuramos de todas as formas nos igualar aos homens. Natural que devamos lutar por esses direitos de igualdade. Não tem o que discutir. Mas aqui vale nos perguntar: igualdade de quê? De salários? De cargos? De direitos legais? Se os nossos objetivos de igualdade são conquistas profissionais, sociais, legais, nós estamos certíssimas, porque nós temos tanta competência quanto aos homens. Vale lembrar que a configuração biológica masculino-feminina é desse corpo material. O intelecto não tem a ver com sexo. Mas é muito triste quando nós ouvimos algumas mulheres dizendo assim: mas se os homens podem, nós também podemos. Só que normalmente elas falam isso no sentido dos vícios e não das qualidades dos homens. É quando os homens bebem, se os homens traem, se eles traem, nós também podemos. Se eles bebem, nós também podemos. É claro que nós podemos. Mas a questão é:
Será que nós devemos? Questão 822A. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, para ser justa, imparcial, ela deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar, ora num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Deve, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, nós precisamos repensar na nossa função neste planeta. Os direitos devem ser iguais, mas as funções não são. A nossa função primordial é a de ser mãe. Analisando a nossa sociedade e a importância da mulher, consciente do seu papel e de como ela influencia os filhos, eu vou ler um trechinho do Vida e Valores e vou deixar aqui a dica. Vida e Valores era um programa feito por Raul Teixeira. Ele está no canal FEP, no YouTube. E esse texto em especial se chama A Missão da Maternidade. Ela está hoje com mais de 70 mil visualizações. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no canal FEP, A Missão da Maternidade. E o Raul Teixeira, ele fala assim: podemos mesmo ousar e dizer que, como base de todo homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher, sua mãe. Porque foi ela que fez com que ele não levasse desaforo para casa. Foi ela que o ensinou a devolver a agressão com agressão. Mas na história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura de bem, existe a figura de uma mulher, sua mãe. Pensando na trajetória da mãe sobre o mundo, quando ela estiver, a mulher, consciente do seu papel junto aos filhos, quando ela admitir que serão seus filhos os professores do amanhã, os médicos, os advogados, os juízes, os políticos, quando ela admitir que serão seus filhos que administrarão as cidades, os estados, os países, responsabilidades enormes terão em suas mãos. Ela própria se tratará melhor, para que não tenha a cabeça infernizada por complexos de culpa, por conflitos, e possa passar para os seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros. Precisamos pensar no que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Nós reclamamos muito da violência, da corrupção, do traficante. Mas todos eles são filhos de alguém. Nesses momentos que estamos vivendo, nós parabenizamos os profissionais da área da saúde que estão cuidando de todos nós. Eles também são filhos de alguém. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, ele diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. A irmã, esposa, mãe, é a grande consoladora
e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem do futuro. Por isso, a sociedade que deprime a mulher, deprime a si mesma. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte, a sociedade grande, de moral e unida. Ser mãe é a maior missão da mulher. Chico Xavier disse que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação da mulher é tocada de grande alegria, de dor, de tormentos e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe-se lá Deus, se depois dessa vida, quantas lutas, quantos sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram no mundo. Nós estamos cansados de ler nos livros espíritas quantas mãezinhas que do outro lado da vida continuam dando assistência aos filhos que aqui ficaram. Amor de mãe, ele vai muito além da gestação. Gestar, basta que a mulher seja fértil e ela gesta. Mas isso não significa que ela é mãe. Porque amar vai muito além de gestar. E uma coisa muito interessante, nós não precisamos ter filhos para sermos mãe. Nós precisamos ter um coração que ama, porque é o nosso coração que nos transforma em mãe. Muitas vezes nós não nos damos conta do imenso privilégio que é ter em nossos braços um filho. Deus delega um filho aos nossos cuidados. Eu li uma entrevista onde uma senhora disse: para mim ser mãe começa especialmente quando eu reflito o quanto esse Deus ousado e misericordioso pôde confiar seus filhos a pessoas tão limitadas quanto nós. Gosto de pensar que o projeto de Deus começa especialmente quando o nosso projeto humano se limita, se cansa e se desgasta. E como nós ainda, pessoas muito limitadas, o nosso amor de mãe, ele não nasce pronto. Ele é uma conquista. Nós ouvimos, às vezes, a mãe dizer, né, aquela que teve seu bebê, nossa, assim que eu vi o rostinho do meu filho, eu me apaixonei. E eu acredito, paixão é até fácil. O grande problema é que a paixão, ela não é persistente, duradoura, consistente. Ela é um início. E logo que ela arrefeça, ela precisa ser transformada em amor. Questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Vejam que interessante. Será que o amor materno é uma virtude? Ou é um sentimento instintivo, os quais os animais também têm? E os espíritos dizem que esse amor é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Então, todas nós mulheres, independente do querer ou não, existe um amor que é instintivo. E esse é no sentido de conservar o filho. Senão, o filho nasceria e a gente poderia até matar, porque não tem interesse naquilo. Mas aí ele diz que no homem, através do devotamento, através da abnegação que nós temos para com os nossos filhos, ele sobrevive esse amor até além
do túmulo. E isso é muito simples de entender. Não é porque um filho desencarna antes que a mãe que deixa de ser filho ou que a mulher pare de sentir o sentimento materno. Uma vez que o filho nasceu, uma vez que nós temos o filho nos nossos braços, não importa quem retorna antes para casa, será sempre mãe e será sempre filho, desde que nós tenhamos tido esse caminhar no sentido do amor. Mas tem uma outra questão muito interessante que o Kardec fez, que é 891. Estando na natureza o amor materno, quer dizer, o amor materno é uma lei natural, está na natureza, como é que há mães que odeiam os seus filhos? E não raro, desde a infância destes? A resposta: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu de ter sido um mau pai, uma mãe perversa ou um mau filho noutra encarnação. Lembra que eu falei que muitas vezes o nosso passado conflita com o nosso presente? Muitas vezes pode ser o que os espíritos colocaram. Eu fui um mau filho, agora eu peço para vir pais meio complicados. Eu fui uma mãe não tão boa, peço para passar por uma aprovação. Outras vezes, aquele filho e eu, nós temos um problema lá atrás. Por esses fatos é que gerar uma criança, trazer ao mundo uma criança, não nos torna mãe. A mãe nasce à medida em que nós aprendemos a amar essa criança. E assim nós podemos ter filhos companheiros ou filhos tiranos. Podemos ter pais amigos ou verdadeiros carrascos. Independente de qualquer coisa, o Evangelho sempre nos convida ao perdão. Quando nós temos incompreensão, desafeto em nosso lar, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, ao invés de ficar nos lamentando, nos revoltados, nós devemos pensar: um de nós, se não os dois, somos culpados de ontem. E hoje estamos juntos para aprender a amar. Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo Pais, ele diz que os pais no mundo precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos comuns. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é essencial. O lar é a base, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe forem conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhe compreensão, cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. E por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é um serviço fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser mãe ou pai são necessários profundos dotes de amor, à frente dessa qualidade deve brilhar o divino dom do equilíbrio. É preciso que nós desenvolvamos o divino dom do equilíbrio. Pais, amar os filhos é ouvir o que eles não estão dizendo. Mas e quando nasce uma mãe? Quando? Quando isso acontece?
Já caminhando para o encerramento, eu vou contar uma história para que possamos entender um pouco melhor. Autor desconhecido. Os filhos querem colo, sempre. Em 2011, uma amiga do meu filho pulou do 8º andar do prédio onde morava. Era uma adolescente, tinha acabado de almoçar, estava com o uniforme do colégio, a mochila nas costas, o que indicava que iria para o colégio. Foi um choque para todos os colegas. E aí vem a pergunta: por quê? Ela tinha apenas 15 anos. Que problemas uma menina de 15 anos pode ter? E eu fiz essa pergunta ao meu filho e a resposta dele me deixou chocada. Ele me disse: mãe, eu acho que era falta de colo. Como assim? Questionei. E ele me disse: hoje em dia, os pais trabalham praticamente o dia todo, sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. E na maioria das vezes eles estão conseguindo. Eles estão dando um estudo no melhor colégio, cursos de idioma, dinheiro para gastar no shopping, um computador de última geração, roupa, tênis, celular, tudo muito caro. E sempre cobrando da gente boas notas, pois estão investindo muito. Na maioria das vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem um carinho. Ele fez uma pausa. Eu estava boquiaberta com o que ele acabara de falar. Os meus pensamentos foram a mil. Mal comecei a frase: meu filho, você tem razão, é isso mesmo. E ele me interrompeu dizendo: mãe, quando a gente chega em casa, o que mais queremos é o colo da mãe. Quando vamos mal nas provas ou quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer colo. Na maioria, por que você acha que tantos jovens estão revoltados? Na maioria das vezes, eles estão querendo chamar atenção, ser notados, só que no lugar errado e da forma errada, na rua e com violência. Eu dei um grande abraço em meu filho, beijei-o com muito carinho e lhe disse: meu filho, eu espero que a morte da sua colega não tenha sido em vão. Quem sabe muitos pais vão repensar suas atitudes para com seus filhos. Ele me olhou carinhosamente e concluiu antes de sair para a escola: não somos máquina, mãe. Não somos todos iguais. Não é porque o filho da vizinha tira 10 que todos nós vamos tirar 10. Talvez nem todos queiramos falar inglês. Seus olhos, cheios de lágrima, revelaram a dor que sentia pela morte da colega e, ao mesmo tempo, o quanto valorizava nossa família. Já fora de casa, ele voltou correndo e me deu um grande abraço, dizendo: mãe, obrigada por eu poder contar sempre com você e obrigado pelas broncas, porque eu sei que mereço. Depois que ele virou a esquina, fechei suavemente a porta, pensativa e convencida de que o tempo e o amor são os melhores investimentos que podemos fazer nos nossos filhos. O resto é consequência. E sem dúvida, só assim poderemos também ser felizes, com a consciência tranquila de ter cumprido bem a nossa missão de paz. Quando nós adquirimos essa consciência tranquila de ter cumprido bem a nossa missão de paz, começa a nascer a mãe em nós. Mas aqueles de nós que não temos filhos, talvez nunca venhamos a ter, o coração de mãe, com certeza absoluta, pode se fazer presente. Porque nasce uma mãe sempre que um coração ama,
e cuida de um outro coração. Obrigado pela companhia dos senhores. E apesar de Dia das Mães ser todos os dias na vida de alguém, quero deixar um grande abraço a todas as mães dos seus filhos gerados no seu ventre, das mães que acolhem os filhos alheios, daquelas mãezinhas que os filhos já partiram. Mãe, se você ama e cuida de alguém, você é mãe. E eu desejo um feliz Dia das Mães. Boa noite e obrigada. Nós é que agradecemos. Eu fiquei profundamente comovida, como acredito que todos aqueles que assistiram. E aproveitamos realmente, com os votos que ela fez, reafirmar que esse dia seja bem especial. E lembrando também que se hoje você ouve desses ensinamentos e percebe que pode ter errado em muitas coisas, não pense no que passou. Procure fazer ainda com o tempo aquilo que você supostamente acha que deixou de fazer. Esses abraços, esta aproximação com o filho, perguntando se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa, de um apoio, de uma conversa, quando percebe que ele está mais triste, mas não se condene, não se culpe se você errou em alguns aspectos, porque todos nós temos o direito de errar, mas a partir do momento que a gente está consciente de que pode melhorar, não se prenda ao erro, mas naquilo que você pode fazer de melhor. Mari, muito obrigada. Eu não conseguia nem piscar de tão bom que foi. A maneira como ela nos trouxe as informações da doutrina, né? O exemplo maravilhoso, e parabéns pelo filho que há tanto tempo já lhe deu essas demonstrações. Muito obrigada. Espero vê-la daqui a 15 dias, né? Ou aquela outra que estiver aqui coordenando. Como vocês devem ter percebido, nós temos uma companheira também aqui no nosso triângulo. É a nossa Maria, que, como eu disse, às segundas-feiras nós temos um grupo que faz parte da palestra de segunda-feira, que encaminha vocês, que faz a prece, que coordena lá na frente, que dá o passe na sala, e a Maria é a nossa coordenadora geral da segunda-feira. Ela fará a nossa oração final, e aproveitamos, antes de mais nada, para lembrar duas coisas, que nós temos às 21h45 o Evangelho no Lar, nós teremos na segunda-feira que vem, dentro do mesmo tema central, Deus em nossa vida, como eu falei, é um ciclo de palestras de 4. Na semana que vem, dentro deste tema, Deus em nossa vida, teremos a Chau com o outro tema, focalizando nesse Deus em nossa vida. Se você me permite, ela vai falar sobre o Pai Nosso. Pai Nosso. Eu não anotei Pai Nosso, então, com certeza, do Pai Nosso. Beleza, obrigada. E toda vez que eu coordeno, no final, eu dou uma frasezinha de Joana. Então, hoje eu escolhi essa. Estás fadado às estrelas, e não diminuas a ascensão por impedimentos infantis. Então, cai bem com aquilo que a gente falou. Esqueça o que foi errado. Olhe para frente de maneira amadurecida, ok? Muito obrigada. Tenham um feliz Dia das Mães online, pelo telefone. Aproveite e mande muitos beijinhos para os netos, para o filho, para a nora, com certeza, né? Porque também é uma filha. E que Jesus esteja, acima de tudo, em nossos corações. E se não pudermos orar todos juntos no mesmo recinto, não importa.
Oremos onde estivermos, porque Jesus estará em todos os lares, né? Muito obrigada, é muito bom a gente estar aqui. Mari, estou muito feliz de ter ouvido tudo isso. Foi muito bom e acredito que todos que estão ali nas mensagens também devem estar bastante felizes. E agora nós passamos a palavra para Maria, que ela fará a nossa oração de encerramento. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Sônia, obrigada, Mari. Então, vamos em homenagem a Mari. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, não vos pertence. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. E assim agradecemos pela bênção e a dádiva deste momento, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare sempre. Graças a Deus. Tchau, até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Mari. Muito bom. Muito.